Bom dia, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. O título, Manhã com a Bíblia, falar sobre os livros da Bíblia, seus autores, por quem foi escrito, a Palavra de Deus, qual a missão que Deus deu aos seus escritores e a missão que Deus nos dá para divulgar a Palavra de Deus. Então, estamos aqui para fazer a nossa parte, nossa pequena parte. Eu aguardo uma boa recepção de vocês por essa palavra, que vocês compartilhem, dê o seu like e divulguem para mais pessoas, para serem mais pessoas inscritas e eu possa aqui ter mais crédito com a plataforma, divulgar para mais pessoas e poder fazer minhas lives aqui. É o que eu peço para todos vocês. E em oração agora vamos pedir a Deus também a proteção dele. Ó Deus, obrigado por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, falando da tua palavra, das tuas recomendações, dos teus mandamentos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que nos ilumine, nos dê livramento, nos dê também, ó Deus, percepção, entendimento, abra nosso coração para entender e aceitar a tua palavra como única e digna para a nossa vida, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe as pessoas que vierem a ouvir esse vídeo, a vê-lo, as pessoas que puderem, ó Deus, nos ajudar nesta divulgação da tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui caminhando nas cartas de Paulo, e essa é uma das últimas cartas que Paulo escreve. Uma das últimas. Ele já estava no caminho de Roma, preso, né, navegando para Roma. Ele escreve para Tito. Tito foi uma pessoa responsável que Paulo deixou na ilha de Creta. Creta, sul da Grécia, uma ilha lá. Ele, pela primeira vez, Paulo manda um responsável, não para uma igreja, mas para uma região, uma ilha toda, com várias cidades. No mínimo 4 cidades ali muito importantes. E mais muitos povoados que podem chegar a 31. E o Paulo deixou o Tito com essa responsabilidade. E deu um recado muito forte para Paulo. Paulo, ali ficaram os gregos que ouviram os primeiros discursos dos apóstolos quando receberam o Espírito Santo. E ali tinha judeus de Creta. E lá se converteram, então voltaram para Creta. Só que Creta era uma ilha de pessoas como pessoas de caráter muito difícil, mentirosas, feras terríveis, comilões preguiçosos, pessoas desse tipo. Pessoas que se embebezavam muito, bebiam, ficavam às vezes bêbados, e é uma coisa que não se deve, a Bíblia proíbe, deixa que nós sejamos sóbrios o tempo todo. Então, Paulo dá esse recado para ele e manda Tito para liderar, organizar todas as igrejas naquela época. Se você der uma olhada no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, ali vai relatar a dificuldade que Paulo e os tripulantes daquele navio tiveram quando passava pelo sul de Creta, perto da ilha. Um vento ao contrário, o navio andava devagar, eles já estavam vários dias em jejum. Paulo aconselhou a todos eles a comerem,
para poder não terem problema com a saúde, e ter também o cuidado com o navio. Então, e eles o desobedeceram, mas alguns obedeceram a Paulo, e assim foram salvos naquela situação ali ruim. Não chegaram até lá, mas Paulo deixa Tito para fazer esta missão de organizar as igrejas no plural, na ilha de Creta. Então, Tito, provavelmente, uma das pessoas muito responsáveis por Paulo deixar uma missão tão grande como essa, né? E dá muitas recomendações a Tito. Foi uma carta provavelmente escrita na sua prisão, na primeira ainda, entendeu? Então, lá por volta do ano de 64 depois de Cristo, então ele dá esse recado para Tito: organizar as igrejas de Creta e reprimir falsas doutrinas. Por todo lado existe a tendência de falsas doutrinas, como o homem é, né? Quer chamar para si aquilo tudo que não é de si, aquilo que é de Deus, as determinações de Deus. Os homens, as pessoas querem tomar como se fossem seus. Isso sempre existiu, sempre foi combatido, e até hoje temos que combater isso. Igrejas pregarem essas coisas, nós temos que combater. Não combater a igreja, combater as pessoas, mas devemos alertar, falar, para poder fazermos a nossa parte, né? E ele dá um recado muito forte para Tito, lá no final, no capítulo 2, dizendo o seguinte para Tito. Ele exorta, ele pede a Tito para fazer o seguinte: Tito, exorte aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos, que deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Ele deve falar isso tudo, mas antes de tudo ele tem que ser um exemplo para isso tudo. E ele, logo no versículo 1, ele diz que as pessoas sejam sóbrias, né? Graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Dependendo do lugar em que você vai levar a palavra, você tem que ter paciência. Mesmo porque ele fala aqui que o povo não era fácil para se ouvir, para ser doutrinados. Então ele pede a ele paciência, exemplo, principalmente o próprio exemplo, né? E ele exorta aqui no final do capítulo 2, exorta a Tito para que fale sobre a graça da salvação que há de se manifestar em todos. E Tito deve falar dela, da graça para a salvação. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Isso aqui no versículo 11 do capítulo 2. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as cartas de Paulo, ele pede praticamente a mesma coisa: evitar falsas doutrinas. E aqui tem uma característica muito diferente. Ele não manda Tito para uma igreja, ele manda para organizar várias igrejas. Um povoado inteiro, uma ilha inteira, e de grande população, era muito populosa. Então, provavelmente, muitos judeus, daqueles que tinham
saído de Jerusalém e ido para Creta, porque naquele momento os judeus já estavam todos espalhados pela dispersão deles. Já tinha havido a primeira dispersão deles na época da Babilônia, e assim já tinha muitos judeus pelo mundo todo, e muitos judeus se convertendo a Cristo. Então ele dá muita ênfase a isso, aos judeus que estavam se convertendo, e principalmente aos ímpios. Então, diga a palavra, permaneça na palavra, dê o bom exemplo, seja responsável. Esse foi o recado para Tito. Aqui com uma grande diferença. Não foi para uma igreja, foi para uma ilha, para várias igrejas, que havia várias cidades naquele local. Então, foi um local diferente, foi uma missão diferente, uma missão mais complexa do que as dos demais, e isso nós temos que ter como exemplo. Tito, que a gente não conhece, não conhecia muito, não via falar muito, mas aqui poucas pessoas falam sobre a carta de Paulo a Tito. Mas aqui nós temos que falar a característica de Tito, a característica da missão dele e de tudo que ocorreu naquela época. Bom, nós vamos ficando por aqui, acho que eu já dei meu recado. Hoje um pouquinho mais curto o vídeo, mas tem a mesma importância dos demais, com uma característica diferente das demais. É o que nós pretendemos fazer aqui, levar a palavra de Deus a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe todos os que estão vendo, que vão ouvir esse vídeo. Eu te peço. Então eu peço a Deus, numa pequena oração, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a entender, a compreender e a divulgar a Tua palavra, Deus. Nos dê mansidão, nos dê humildade para ler, compreender e entender a Sua palavra e levar para as mais pessoas. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe também todas essas pessoas, abençoe o Brasil, ó Deus, nessa situação difícil que ele passa no momento. E o mundo também, nessas iminências de guerra, nessas guerras que estão ocorrendo no Oriente Médio, lá na Rússia, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos livra das guerras, das tribulações e das dificuldades deste mundo. E nós te pedimos em nome de Jesus que possamos passar por esta terra aqui sem sair do seu caminho. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a vocês que divulguem esse vídeo, compartilhem, dê o seu like e nos ajude. Que Deus abençoe a todos, que tenha aí uma boa sexta-feira, hoje sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Que tenhamos um bom dia, um bom final de semana, tudo corra bem com todos nós. É o que nós desejamos a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.